agora estamos na questão de número 14 do capítulo 6. Essa questão ela é parecida com a questão de número 13, só que aqui ele vai pedir outras coisas, né? E o ângulo também é diferente, as grandezas são diferentes. Então vamos lá para a questão, né? A figura mostra um bloco inicialmente estacionário de massa m sobre um piso. Uma força de módulo 0,5 mg é aplicada com um ângulo θ 20 graus para cima. Então, nós temos aí a figura esquemática dessa situação. Letra A. Qual é o módulo da aceleração do bloco se o coeficiente de atrito estático for 0,6 e o de atrito cinético for 0,5? E na letra B, se o coeficiente de atrito estático for 0,4 e o coeficiente de atrito cinético for 0,3, com 3 casas decimais de precisão. Então, o que nós queremos saber aqui é a aceleração do objeto. Nós não temos aqui o que é a massa, mas sabemos que a força aplicada ao objeto, né, o módulo dessa força F em vermelho, ela é 1 meio vezes a força peso, né, mg, né, 0,5 mg, m é a massa do objeto, g é a aceleração da gravidade. Então, essa força ela tem metade da força peso. Então, tem como a gente fazer aqui uma organização algébrica, uma manipulação algébrica aqui da matemática para eliminar as variáveis que não nos é interessante aqui ou que irão nos atrapalhar a obter esse resultado. Então, vamos começar aqui, né, como é protocolar, a decomposição das forças que atuam sobre o bloco. Então, nós temos a força peso, né, para além da força F que é aplicada sobre ele. Nós temos a força normal. O ângulo da força F é de 20 graus. A questão 13 era 15, né? E você tem aí a componente Y da força aplicada, né? Que aí nesse caso vai ser o cateto oposto ao ângulo, né? Em relação ao seno positivo. Então, portanto, módulo do seno do ângulo. E na componente X, o cateto adjacente, né? O vetor adjacente ao ângulo. Então, portanto, o módulo vezes o cosseno. E aí a gente também tem a força de atrito. Nesse caso, a gente deveria só deixar como força de atrito, né? Porque ela vai representar tanto a força de atrito estático quanto a cinético, dependendo da situação que a gente vai utilizar. Então, vamos começar aqui primeiro, né, com o atrito estático de 0,6, né? Para saber qual é a aceleração desse objeto se a força de atrito estático é esse valor. Então, o que a gente tem que fazer, né? O que a gente tem que fazer aqui é analisar qual é a força máxima necessária para mover o objeto, né, com esse coeficiente de atrito estático, que é de 0,6, e se a força aplicada ela é superior, igual ou menor a essa força de atrito estático, para a gente daí então poder calcular se há alguma aceleração inicial nesse bloco mediante essa situação. Então, nós vamos ter para o eixo Y a força resultante, né, que vai ser aí, né, como é de protocolo, né, a força normal mais a componente Y da força aplicada menos a força peso, né, dadas aí os referenciais, né, dos eixos X e Y, né, Y para cima, positivo, para baixo, negativo. Então, como não há movimento nesse eixo, né, nada nos dá a entender que há movimento nesse eixo, então a força resultante aqui será nula. E aí a nossa força normal, né? A gente sempre isola a força normal porque ela é o termo que faz parte da força de atrito. Então, isolando essa variável, nós temos que ela depende da diferença entre a força peso e a componente Y da força aplicada, que nesse caso aqui é o módulo dessa força vezes o seno do ângulo. E aí, para relembrar, né, seguindo o protocolo, nós temos que a força de atrito é o coeficiente vezes a normal, e a normal é igual a esse termo aí que a gente acabou de encontrar. Então, a nossa força de atrito, tanto para ser aplicada como na estática quanto na cinética, vai ser aí o coeficiente de atrito, nesse caso aqui estático, né, que a gente vai aqui primeiro analisar
com um coeficiente estático de 0,6, que multiplica aí, dentro de parênteses, a diferença entre a força-peso menos a componente y da força aplicada, né? Módulo vezes o seno de θ. Abrindo essas equações, né, já que a gente não tem esses valores, né, então a força-peso, né, é a massa vezes a aceleração, e o módulo da força aplicada é 1 meio, né, 0,5, também da massa vezes a aceleração do objeto, multiplicado pelo seno de θ. Então, o que é que a gente faz aqui? A gente coloca em evidência essas componentes, né, esses termos, né, o mg. Então, fica aí, substituindo também o nosso coeficiente, 0,6, de mg, que multiplica dentro de parênteses 1 menos 1 meio de seno de 20 graus. Então, nós temos aí, resolvendo essa expressão, nós temos que a força de atrito estático máxima, né, para fazer o objeto se mover, é de 0,497 mg, né? Ou seja, 0,47 FP, né, de peso, né? Ou podemos dizer assim que é 49,7% da força peso. Então, a força de atrito estático máxima para fazer o bloco se mover é essa aqui. Agora, vamos analisar se a componente x dessa força aplicada, ela equivale ou é superior ou é menor a essa força que a gente encontrou. Para daí, então, poder tentar resolver, descobrir uma aceleração, se é que vai haver uma. Então, nós temos aí a componente x, que é a força que atua no eixo x, para além da força de atrito, né? Mas aí a gente vai comparar se ela é igual ou menor a essa força. Ela depende do modo do cosseno do ângulo que a força faz com o eixo horizontal. Essa força é o quê? É 0,5 mg vezes o cosseno de 20 graus, que é o ângulo aí do vetor força. Então, resolvendo isso aqui, a gente tem que a componente x da força equivale a 0,470 mg. Portanto, ela é menor que a força de atrito estática de com um coeficiente de 0,6. Então, isso significa que a força que está sendo aplicada para esse coeficiente não é suficiente para fazer o bloco se mover, porque ela é menor que a força de atrito. Então, o bloco ele não se move, pois as diferenças das forças, força de atrito estático, é maior. Então, nesse caso aqui, a aceleração ela é nula, né? Não há aceleração, pois o objeto não se move. E, portanto, a gente também não precisa usar o coeficiente de atrito cinético, né? Que é 0,5. Já que o objeto não se move, esse coeficiente não vai ser atuante. Na letra B, agora a gente vai analisar para o coeficiente de atrito de 0,4. Então, a gente faz o mesmo procedimento. Como a gente já destrinchou esse procedimento na letra A, né, e as características são as mesmas, né, só vai mudar aí a grandeza do coeficiente de atrito. Então, a gente repete todas as expressões que a gente tem disponível, né, pegando ali aquela última expressão ali que nós temos antes de chegarmos no valor da força de atrito estático, né, ali no quadradinho pontilhado em azul, nós pegamos essa expressão antes dela, né, que é aí a expressão que a gente tem para descrever a nossa força de atrito estático, no caso aqui em vigência, que é o coeficiente que multiplica mg menos 0,5 mg seno de θ, né, que é a força-peso menos o módulo da força aplicada vezes o seno de θ. A gente coloca em evidência mg e substitui o coeficiente de atrito estático pelo seu valor agora especificado no item B, que é de 0,4. E aí nós temos que a força de atrito estática é de 0,332 mg. Então, essa é a força máxima a ser aplicada, quer dizer, essa é a força máxima do atrito estático entre o chão e o bloco, e, portanto, tem que ser a força mínima a ser aplicada para que o objeto se mova. E aí nós temos o seguinte, né? Vamos comparar agora com a nossa componente, já que a força permanece a mesma nos dois casos. E como a gente já está notando, né? A componente x
da força aplicada não muda o valor, então, portanto, é a mesma da letra A, 0,470 mg, e aí a gente já vê que ela é maior do que a força de atrito estática para um coeficiente de 0,4. Isso significa que o objeto vai se mexer, né? Então, ele vai ter um movimento, e então ele vai iniciar um movimento, e iniciando o movimento ele vai ter uma aceleração, e é essa aceleração que ele quer. Então, vamos agora analisar para o eixo X, onde nós vamos ter a força resultante, que é igual à diferença entre a componente x menos a força de atrito, né, cinético agora, né, já que o objeto está se movendo, então não se atua mais a força de atrito estático, mas sim a força de atrito cinética. E, portanto, a gente vai utilizar, né, na letra B, o coeficiente de atrito cinético, 0,3, já que a caixa agora está em movimento. Então, substituindo aí as expressões, né, por cada uma dos termos da nossa equação, nós temos que a força resultante é massa vezes aceleração. A componente x da nossa força é a mesma, né, 0,470 mg, menos a componente, menos a força de atrito estático, que tem as mesmas características, né, depende da mesma expressão, né, porque o objeto é o mesmo, as condições é a mesma, com um diferencial que agora o nosso coeficiente não é mais 0,4, mas sim 0,3. Então vai ficar aí menos 0,3 mg, que multiplica 1 menos 1 meio de seno de 20 graus. Aí a gente pode colocar ali em evidência o mg, né, e isolar a nossa aceleração. Então nós temos ali, ó, que a nossa aceleração depende da diferença entre 0,470 menos 0,248. Esse 0,248 é o resultado ali da expressão dentro do parênteses, né? 1 menos 0,5 vezes o seno de 20, multiplicado por mg, dividido por m. E como a gente não sabe a massa do objeto, mas a gente não precisa, porque nós temos m no numerador, m no denominador, então temos duas variáveis de valores iguais num quociente, o resultado dela é 1, então elas são eliminadas aí da nossa equação. E G a gente sabe que é a aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado, que multiplica a diferença desses dois termos dentro do parênteses. E aí, então, nossa aceleração do objeto para esse caso é de 2,17 metros por segundo ao quadrado, né? Então, na letra A força aplicada de 0,5 mg não é suficiente para fazer o bloco se mover, portanto a aceleração é zero, e aí a gente nem se preocupa com o coeficiente de atrito cinético desse item, né, que é de 0,5. Porém, na letra B, com um coeficiente de atrito menor, né, de 0,4, a força é suficiente para se mover e, portanto, terá uma aceleração. E essa aceleração depende desse termo, que agora depende do coeficiente de atrito cinético, que vale 0,3. E aí chegamos no resultado que a gente acabou de obter, né? 2,12 ou 2,17 metros por segundo ao quadrado. Muito bem, pessoal, espero que tenham conseguido compreender, espero que eu tenha ajudado. Como sempre, né? Críticas, dúvidas e sugestões na caixa de comentários. Curtam, compartilhem e, se puder, inscreva-se no canal e até as próximas questões.